estar aqui nessa noite, amém? E eu preparando essa palavra, perguntando para Deus o que Deus tinha para ministrar aos nossos corações, e de tanta notícia que a gente tem recebido, de tantas coisas que a gente tem ouvido, a gente tem visto, através de noticiários, através do Instagram, o que está acontecendo, o que nós acabamos de clamar, sobre o Rio Grande do Sul, sobre essa tragédia que está acontecendo com tantas pessoas lá, praticamente o estado inteiro. E não podia ser uma palavra melhor para os nossos corações do que o tema de preparados para o grande dia. E isso é o que nós temos que ter na nossa mente nos dias de hoje. Que grande dia que é esse? Que Deus quer falar com nós? Qual que é o grande dia que Deus quer ministrar ao nosso coração? Lógico que eu estou falando que a volta de Cristo. O dia que Deus preparou um banquete para aqueles que dizem sim ao seu convite. Lá em Mateus, vou ler um pouco, não é o texto, mas lá em Mateus capítulo 24, do versículo 36 até o 38 fala assim, lá o título na Bíblia NVI fala assim, o dia e a hora são desconhecidos. Lá fala assim, quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca, em nome de Jesus. Aqui não é o texto que eu quero ministrar sobre nossas vidas, mas eu não sei se você está percebendo, mas Deus está emitindo sinais, e eu não sei se você está alerta, se você está preparado, mas Deus está dando sinais. Já faz tempo que Deus está dando sinais para nós, que está chegando o dia, está chegando o dia que Jesus vai voltar, está chegando o dia. Eu não sei se você se deparou que no tempo de Noé, naquele tempo, na arca, Noé ficou 120 anos para construir, e Noé falava para aquele povo, vai chegar o dia em que Deus vai trazer sobre nós o dilúvio, e vocês que quiserem pode vir, mas aquele povo recebeu os sinais, mas eles não deram atenção. E eu não sei se você está percebendo nos dias de hoje, aquele povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se casamento. Aquele povo vivia de uma maneira que só a sua própria vontade. E hoje, irmãos, não sei se você está vivendo os dias assim, e eu quero te dizer que hoje está pior do que naquela época. Eu não sei se você está se atentando ao que está acontecendo, eu não sei o que você está vivendo, se você está se deparando com algumas coisas que está acontecendo, que demonstram sinais. Hoje o povo está comendo e bebendo, se casando dentro desse casamento. Hoje o povo está se prostituindo. Hoje o povo está afrontando o nosso Deus. Naquela época não era diferente, e hoje também não. Eu não sei se você, eu creio que ninguém assistiu, mas você ouviu e viu no Instagram o show que nosso Brasil, que o estado do Rio de Janeiro se colocou diante de nós. E assim como muitos perceberam, eu também percebi. Aquele show foi um ato satânico. Aquilo foi uma afronta ao nosso Deus. Aquilo onde pessoas, onde crianças tiveram acesso por conta do horário na televisão, crianças tiveram acesso por conta do Instagram, crianças tiveram acesso por conta de estar no local que estava acontecendo aquele show, aquela pornografia. Hoje as pessoas não estão dando mais a credibilidade no que o povo de Deus está anunciando. E é assim, e lá em Mateus 22:14, a palavra de Deus fala assim:
pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ei, igreja, aqui nessa parábola aqui do capítulo 22 de Mateus, conta sobre o convite de um rei para um grande banquete de casamento. Ele convidou várias pessoas para estarem ali, e nós vamos ler alguns versículos aqui, para a gente ter alguns ensinamentos, porque nós precisamos estar preparados para o grande banquete, para o dia da volta de Cristo. E nesse texto aqui nós vamos entender alguns ensinamentos que nós devemos colocar em prática em nossas vidas, que às vezes hoje você não está colocando nisso, e talvez hoje você está sendo esses poucos, esses muitos que são chamados, mas talvez você não está entrando nos poucos que são escolhidos, por conta talvez você também não está dando a devida atenção nos sinais. Talvez você não está dando conta de que Jesus, que Deus está te dando um convite para você entrar nessa grande festa, na volta de Cristo, nesse grande banquete que Deus tem preparado para mim e para você. Talvez você não está dando devida importância, e nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. A gente não vai poder entrar nessa festa, nesse banquete de qualquer jeito. Eu não sei se você casou, mas todos que fizeram o casamento, todos nós entregamos convite. Hoje em dia está comum, as pessoas precisam confirmar se vai estar presente. Por quê? Porque a gente prepara um grande banquete, e a partir do momento que você começa, até o Marcão vai se casar agora, né? Amanhã, né? Eu creio que todos que foram convidados já estão dias se preparando. Desde o dia que o Marcão entregou o convite junto com a sua compromissada, eles começaram a se preparar. E assim também os convidados começaram a se preparar. E também assim, no dia da volta de Cristo, Deus está te fazendo um convite para esse grande dia, o dia que Jesus voltar. Mas você precisa estar preparado. E essa parábola fala assim: o primeiro ensinamento que a gente vai entender é que precisamos dizer sim ao chamado ou ao convite do rei. Lá no versículo 1 do capítulo 22 fala assim: Jesus ele falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. No versículo 4, de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas lá no versículo 5 fala assim: mas eles não lhe deram atenção e saíram para os seus campos e outros para os seus negócios. E irmãos, hoje em dia, infelizmente, muitos recebem o convite, mas não aceitam, não dão a devida importância. Quantas vezes Deus, quantas vezes o rei já enviou o convite para você vir, para você dizer sim a esse chamado? Quantas vezes pessoas vieram falar para você que Jesus está voltando? Quantas vezes pessoas disseram para você que o caminho que você está andando é um caminho de morte? Quantas vezes pessoas vieram para você e falaram: se arrependam, dá tempo. E assim, e muitas vezes, dia após dia, você está fazendo como essas pessoas que foram convidadas, está dizendo não está dando a devida importância. E assim, pois os olhos e os corações dessas pessoas estão na vida terrena. Só que assim como o pastor Noboyuki falou aqui domingo passado, nossos pés estão aqui, mas o nosso coração tem que ser focado nos céus. Quando a gente começa a entender
que a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira. Quando a gente começa a entender, que nós não somos daqui, quando nós começamos a colocar o nosso coração fixado nos céus, a gente vai começar a entender, e a gente vai dizer sim para esse convite. E por que as pessoas começam a dizer não? Porque as pessoas estão preocupadas com a sua casa, com seus bens, com o seu próprio ego, estão preocupados com o que beber, com o que comer, estão preocupados com seus afazeres. Lá em Apocalipse 22:12 fala assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz, com o que fez. É assim, a recompensa está com Cristo. Ele só vai recompensar aqueles que fazem a vontade do próprio Deus, aqueles que fazem a vontade daquele que nos chamou, daqueles que estão entregando um convite para o grande dia. E é assim, não só aqui nessa terra, Deus vai te restituir, Deus vai sim te entregar a casa que você quer, o casamento que você quer, a faculdade que você quer exercer, o seu trabalho, a sua empresa, mas está tudo na mão dEle, e Ele só vai retribuir se você dizer sim. E o principal também que nós vamos receber, que é a nossa salvação, que está somente com Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz, foi pelos nossos pecados, mas se nós não dissermos sim, nada vai valer a pena, na minha vida e na sua, porque na vida daqueles que disseram sim, você pode cantar: Deus, vai valer a pena, Deus já valeu a pena, porque Deus já tem feito coisas extraordinárias na minha vida aqui nessa terra, mas eu creio que o melhor está por vir, eu creio que eu estou no caminho dessa preparação, eu creio que eu estou vivendo dia após dia, para que quando Jesus voltar, eu possa estar presente diante daquele banquete, para quando Jesus olhar e falar assim: ei, você pode vir à minha direita, porque você venceu todos os obstáculos, você venceu as barreiras, você diz sim para o meu chamado. E somente aqueles que dizem sim para o chamado, somente aqueles que dizem sim para o convite, que vai ficar à direita de Deus, que vai receber a salvação, que vai viver eternamente com Ele. E é assim, nós precisamos. Deus está te dando um convite hoje. Aí eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui diz sim para o Senhor? Levanta a mão quem diz sim para o Senhor. Então por que muitas vezes nós dizemos sim para o Senhor, mas só da boca para fora? Ei, dizer sim para o Senhor é na atitude. Dizer sim para o Senhor é de vez estar na quinta-feira lá na sua casa, assistindo, sem fazer nada, de vez estar no shopping passeando, é estar aqui, adorando aquele que é digno. Ninguém vem aqui de quinta-feira, no Quinta Viva, só para ver o irmão que você não vê a semana inteira. Não, nós viemos aqui porque nós dizemos sim ao Senhor, porque nós estamos no preparativo para o grande dia, para o dia do banquete. E dizer sim para o Senhor é você dizer sim para as coisas dEle. E porque muitas vezes o seu líder te passa um comando e você não obedece? Você acha que você está dizendo não para o seu líder? Só para ele? Quem instituiu ele como seu líder? Foi o próprio Deus. Então como você pode dizer sim para esse convite e dizer um não para um comando do seu líder, um direcionamento? Você está dizendo não só para o seu líder, mas você está dizendo não para o próprio Deus, porque Ele instituiu na sua vida. Como você pode dizer sim para o convite, dizer que deu sim para Deus, se o pastor faz uma convocação e você não está aqui? Mas porque eu estava enfermo. Deus te entende. Mas tem pessoas que falam que diz sim para Deus, para o convite, mas não diz sim para o seu pastor, quase apóstolo, que Deus instituiu na sua vida.
tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós obedecemos, para aquelas pessoas que Deus instituiu na nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: eu também te obedeço. Para aquelas pessoas que Deus te entregou, seus discípulos, para aquelas pessoas que Deus te enviou para você mostrar o caminho, tudo aquilo que você faz de bem para elas, a palavra de Deus fala: você está fazendo bem para mim, isso Deus fala. Então não tem como a gente dizer sim para Deus, para o convite, e viver uma vida de desobediência. Hoje Deus te trouxe aqui, hoje Deus me trouxe aqui, para nos dar a oportunidade de se arrepender. Talvez hoje você tenha se enganado, talvez hoje você tenha dito sim para Deus, mas você tem tido atitudes, feito coisas, que Deus está lá em cima falando assim: esse sim eu não recebo. A gente tem que dar o sim por completo, a gente tem que dar o sim, estando disposto a tudo aquilo que Deus tem entregado a nós, a obedecer a tudo aquilo que Deus tem nos constituído como liderança, tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Eu, graças a Deus, eu tenho minhas falhas, eu sou pecador, mas eu nunca desonrei o meu líder. Talvez eu não seja o melhor discípulo, mas todas as convocações, tudo o que ele pede, ainda até que muitas vezes eu não entendo, mas eu faço sem entender, porque eu sei que se eu obedecer a ele, eu estou obedecendo ao próprio Deus, aquele que eu disse sim um dia. Amém? Seja assim também na sua vida, seja assim no seu ministério. Honra o teu líder, honra o teu pastor, e você está dizendo sim para Deus. Irmãos, veio na minha memória agora, eu vi um vídeo de um jovem lá no Rio Grande do Sul, ele falando assim, ele saindo da casa dele, com a água aqui, ele falando assim: para de dar valor dos bens materiais, para de dar valor na sua casa, no seu carro. Eu estou aqui, meu carro está ali dentro, debaixo dessa água, a casa dos meus pais estão ali, perdemos tudo, eu estou saindo só com essa própria roupa. Chegou o tempo da gente despertar, ele falou. E sabe o que é isso? Por que muitas pessoas não dizem sim para Deus? Por conta dos bens materiais, por conta das coisas que vai passar, por conta das coisas que não vai ser eterna, e deixa o que é eterno. Pessoas perderam. Para de dar valor na sua casa, para de dar valor nas suas coisas. Eu não estou falando para você deixar bagunçado, não. Eu estou falando para você não colocar ela diante de Deus como prioridade. Deus tem que estar à frente de tudo. É Deus que te entregou aquela casa, é Deus que te deu aquele carro, mas não é isso que vai te fazer a diferença, não é isso que tem que ser prioridade na sua vida, não é o seu trabalho, não é a sua empresa. Você tem que colocar Deus. Tudo isso pode passar, num piscar de olhar. Ninguém imaginava o que ia acontecer no Rio Grande do Sul, ninguém imaginava, mas isso tem que ser um sinal para nós se autoavaliar, como a gente está vivendo hoje. A gente tem dado aquilo que Deus merece? A gente tem priorizado o nosso Deus, que é dono de tudo, que é o único que pode nos guardar, que é o único que pode nos libertar, que é o único que pode nos curar? Que nós possamos viver uma vida de obediência, que nós possamos dizer sim para Deus. O segundo ensinamento que tem nesse texto é que nós precisamos entender que o convite é para todas as pessoas. Lá no versículo 8, o rei disse que o banquete já estava pronto, mas que os convidados não eram dignos de participar. Lá no versículo 9, ele fala assim: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Ei,
nós precisamos entender que esse chamado, esse convite que Deus tem feito para nós, são para todos, todas as pessoas. Você sabia que tem muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas, que estão sendo ceifadas, sem a salvação, por falta de conhecimento da palavra, por conta delas falarem assim: eu só vou receber esse convite, eu só vou dar o sim para Deus quando eu tiver a minha vida transformada. Eu só vou dizer sim para Deus, Wallace, quando eu parar de beber. Eu só vou dizer sim para Deus quando eu parar de me prostituir. Eu só vou dizer sim para Deus quando eu parar de mentir. Eu só vou dizer sim para Deus quando eu parar de ver pornografia. Eu só vou dizer sim para Deus quando eu me libertar das drogas. Ei, esse convite que Deus faz para mim e para você, Ele não está querendo saber como você está vivendo, Ele não está querendo saber como você se porta, Ele não está querendo saber quais vícios você tem, que Ele já sabe, mas Ele quer que você diga sim para Ele poder entrar na sua vida e te transformar. Tem pessoas que estão sendo mortas, tem pessoas que estão indo para o inferno, que não vão receber a salvação, que não vão estar no dia do banquete que Deus tem preparado para nós, preparando os melhores, tudo que é de melhor para nós, por conta que achando que Deus não vai aceitar o sim dela. Deus te trouxe essa noite para te dizer: vem do jeito que você é, vem do jeito que você está, mas diz sim para mim, diz sim para esse convite. Eu anseio tanto, eu preparei com tanto amor esse banquete. Não importa se você tem pecado, não importa se você pecou hoje, diz sim para mim. Hoje é o dia. Não espere dar valor nas coisas do reino, não espere acontecer o pior. Vem hoje, diz sim para mim. É isso que Deus quer. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa dizer sim para o Senhor. Deus quer que você venha do jeito que você está. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a minha história. Deixa Deus te transformar. O sim para o convite de Deus é o primeiro passo da volta de Jesus. Ei, eu até coloquei aqui, nós não podemos escolher para quem nós vai ministrar a igreja. Nós não podemos escolher para quem você vai pregar o evangelho. Eu vou pegar para a classe social alta, ele tem dinheiro, vai dar um dízimo alto. Eu não vou pregar, aquele cara ali, ele é traficante. Ei, Deus mandou convidar todos, vai em todas as esquinas. Por isso tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida e você vai falar assim: nossa, essa não. Ei, tira esse pensamento, igreja. Chegou o tempo da gente começar a reconstruir os altares. Chegou o tempo da gente começar a ser usado por Deus. Ei, quando você veio destruído. Eu e você somos pecadores, nós não somos diferentes dessas pessoas. Nós não somos diferentes daqueles que adulteram, nós não somos diferentes daqueles que vendem droga, nós somos diferentes daqueles que praticam roubo, até de um estuprador. Nós precisamos ser usados. Esse convite é para todos. Chegou o tempo da gente despertar. Quantas vidas foram ceifadas no Rio Grande do Sul, que não tiveram tempo de reconstruir o altar, que não tiveram tempo de dizer sim para Deus, porque muitos cristãos naquele lugar negligenciaram o chamado de Deus. Muitos cristãos começaram a escolher quem que eles iam chamar para sua célula. Esse é muito feio, não vai na minha célula não, na minha célula só vai os bonitinhos. Esse aqui é muito pobre. Esse é muito gordinho.
isso aqui é muito alto. Ei, chegou o tempo da gente ir para as esquinas. Chegou o tempo de onde a gente passar, a gente começar a pregar o Evangelho. De onde a gente passar, a gente começar a entregar esses convites. Porque o rei aqui no texto fala, o rei mandou seus servos ir buscar as pessoas. E o rei representa o próprio Deus. Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para falar: ei, meus servos, vão nas esquinas. Tem pessoas que precisam ser restauradas, tem pessoas que precisam dizer sim. Mostre a elas que elas precisam vir do jeito que elas estão. Mostre a elas que elas precisam falar sim para mim, que eu não me importo. Eu não me importo como elas estão, mas o que eu me importo é como elas vão se tornar. E é isso que eu e você precisamos ter e fazer. Ei, chegou o tempo da reconstrução de vidas. Chegou o tempo de nós sermos usados. E assim como falou aqui na parábola, falou que aquela sala de banquete ficou lotada de pessoas. Vai ser assim na minha vida e na sua. A sua célula vai se encher de pessoas. Ei, o seu ministério vai se multiplicar. Ei, a nossa igreja Vida Nova Hortolândia. Só Deus sabe como é que vai ficar. Só Deus sabe como é que está fazendo. Mas precisa de servos que vão buscar essas pessoas para o grande banquete. E eu e você temos que fazer parte. E a terceira e última coisa, terceiro e último ensinamento que nós precisamos entender, e é o que vai fazer diferença. Ei, essa preparação que nós temos até a volta de Cristo precisa ser todos os dias da nossa vida. Precisa fazer parte. O seu sim precisa ser todos os dias até que o Senhor venha. O seu sim precisa ser todos os dias. Assim como eu falei, as pessoas não precisam ser perfeitas para vir. Só que esse terceiro ponto é algo crucial na minha vida e na sua. Porque muitas pessoas estão ficando pelo caminho, mesmo dizendo sim. O terceiro ensinamento que Deus nos ensina nesse texto, está lá no versículo 11, que eu vou ler para vocês. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, o rei, o Deus, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. Nupcial. O terceiro ensinamento é que precisamos estar com as vestes certas. Deus faz o convite para todos. Nós vamos vir sim, do jeito que nós estamos, mas nós não podemos permanecer. Nós precisamos preparar, nós precisamos se arrumar, nós precisamos se limpar, nós precisamos se purificar. Nós vamos sim vir pelo pecado, nós vamos sim vir pelo adultério, nós vamos sim vir pela pornografia, pela orgia, mas nós não podemos permanecer. Nós vamos poder até entrar na sala do banquete, mas quando Deus chegar, quando o rei chegar, ele vai falar: ei, você está diferente, você não está com as vestes certas, você está sujo, se retira. A palavra de Deus fala, ele se perguntou: amigo, como você entrou aqui com essas vestes nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que haviam: amarram-lhes as mãos e os pés e lance-nos para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós precisamos viver debaixo de santidade. Hoje é o dia que Deus te trouxe, do jeito que você está, mas hoje é o dia que Deus te trouxe e vai te santificar nessa noite. Você veio sim com todos os pecados que você tem, mas você vai sair daqui nessa noite santificado, porque você precisa viver uma vida de santidade. Não basta somente dizer sim, você precisa colocar as vestes certas. Ei, por isso que, como eu comecei,
O final fala assim, no capítulo 14, o versículo do capítulo 22, verso 14, fala assim: pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Lá em 2 Coríntios 7:1 fala assim: amados, visto que temos essas promessas, purifique-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hebreus 12:14 fala assim: esforços para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus deixou o Espírito Santo dele com nós para nos ajudar, mas o Espírito Santo não habita no meio do pecado. Quando aquele rei entrou naquela sala de banquete e viu aquela multidão, tinha uma pessoa que estava diferente, estava com a veste suja, cheia de pecado. Ei, vai para fora, lança ele onde há choro e ranger de dentes. O que isso tem a ver comigo e com você? Muitas pessoas estão dizendo sim para Deus. Tem muitas pessoas aí no mundo dizendo: vem do jeito que você está. Elas não estão mentindo, elas disseram sim. Tem igrejas aí que estão falando: vem do jeito que você está, vem. Elas disseram sim, elas estão certas, é para vir do jeito que está mesmo. Só que elas estão pecando de uma forma que elas estão continuando a viver. Elas não querem viver, a negligenciar, elas não querem renunciar ao pecado. E quando chegar no dia do juízo, quando Jesus voltar, esses muitos que disseram sim para Deus, que muitos foram escolhidos, vai para o inferno, porque não quiseram renunciar ao seu pecado, porque não quiseram renunciar, vestir as vestes de santidades. Eu não sei se você está sabendo de igrejas que é assim, inclusivas. Elas não estão erradas, elas louvam o louvor que você adora aqui, elas louvam o mesmo Deus, elas estão fazendo tudo que a gente faz aqui. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença dessas pessoas que são muito chamadas? Essas pessoas estavam lá, qual que é a diferença delas para aquela pessoa que estava com as vestes diferentes? Elas continuam vivendo no pecado, elas continuam praticando coisas impuras. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos sim vir para Deus, dizer o sim. Mas nós não podemos viver na mesma prática que a gente vivia no mundo. Nós não podemos viver nos mesmos costumes, praticando a mesma orgia, o mesmo adultério, o mesmo pecado. Nós precisamos deixar Deus transformar nossas vidas. Igreja, posso te colocar de pé? Essa é a noite que Deus trouxe eu e você aqui. Dá a oportunidade da gente se arrepender. Hoje Deus está te dando alguns direcionamentos. E se eu e você obedecermos esse direcionamento de Deus, nós vamos estar entre essas pessoas que são escolhidas. O dia que Jesus voltar, nós vamos estar e nós vamos ficar à direita do Pai. Lá em Ageu, no capítulo de Ageu, Deus exorta aquele povo, porque aquele povo estava fazendo as coisas que talvez eu e você tenha feito. Aquele povo estava se preocupando com a sua própria casa, com os seus próprios bens. E Deus exortou aquele povo através do profeta Ageu, falou assim: ei, chegou o tempo de você reconstruir o altar de Deus. Avisa aquele povo, chegou o tempo deles se preocupar com o altar de Deus, não se preocupar com a sua própria casa. Trazendo para a nossa realidade, nós somos o templo de Deus. Deus, Ele habita em nós. E se nossa casa não estiver reconstruída, se o pecado continuar habitando dentro de nós, o Espírito Santo não vai mais habitar nas nossas vidas. E nós não conseguiremos viver
dia após dia, cumprindo o caminho até a volta de Jesus, porque nós não conseguimos com a força do nosso braço. Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar até a salvação, viver a eternidade com Deus com a força do seu próprio braço, nem mesmo o Rô, fortão. Se ele não tiver movido pelo poder do Espírito, ele ficará pelo caminho. Chegou o tempo da gente reconstruir o altar, os altares de Deus, e nós somos esses altares. Como é que hoje você está? Você está um altar construído ou um altar destruído? Eu quero te dizer, não importa como está o seu altar, porque o mesmo Deus que pediu, ordenou para o profeta Ageu falar para aquele povo que chegou o tempo de reconstruir o altar, hoje Deus está te dando oportunidade. Hoje é o dia de você reconstruir esse altar. Hoje é o dia de você se santificar. Hoje é o dia que Deus vai entrar com o teu Espírito na sua vida. Sabe como começa essa reconstrução? Dizendo sim. Domingo passado, mais de 300 pessoas começaram a reconstruir o seu altar. Mas não fica por aí. Nós precisamos ajudar eles a se vestirem com as vestes certas. Se eles somente disserem sim, que nem eles fizeram, no dia do banquete, no dia que Jesus voltar, Deus vai falar assim: quem são vocês, a parte de mim? Nós precisamos ajudar esse povo a viver uma vida de santidade. Talvez você nunca deu a oportunidade de dizer um sim para Deus, mas talvez você já deu sim para Deus, mas no decorrer dessa caminhada, o altar foi destruído, o pecado entrou na sua vida e destruiu. Mas hoje Deus te trouxe aqui, e hoje Deus vai reconstruir esse altar, mas não depende de mim, não depende somente de Deus, não depende somente do Espírito Santo que está aqui, mas depende de você. Depende de você. É só você que pode reconstruir esse altar. Quando o profeta Ageu falou para aquele povo, Deus dá uma ordem: para de pensar somente na sua casa, nos seus bens, e começa a reconstruir o altar do Senhor. Aquele povo ouviu e obedeceu. E Deus falou assim: ei, avisa eles, Ageu, profeta, meu profeta, avisa eles, eu estarei com eles. E é assim que Deus está falando para mim e para você. Vocês não vão reconstruir sozinho. Deus está com você, Deus está comigo. Somente crê, somente obedeça. Nesse momento,